Paz de Deus, Deus abençoe. Eu vou fazer mais um vídeo. Meu nome é Silvio. Quero que você deixe o like, inscreva no canal. Para mim é muito importante para que esses conteúdos cheguem a mais pessoas, porque um conteúdo é de libertação para algumas pessoas que vivem na mesma situação. Eu quero falar hoje sobre o que aconteceu após eu perdi o ministério. E por que me aconteceu isso? Porque eu obedeci no ano de 99, quando foi no ano 2000, eu já tive cargo, e aí por diante toda a minha vida na igreja foi envolvida com cargos e ministério. Então, a minha vida toda. Então, aquilo se transforma a coisa mais importante da tua vida. E como sempre é passado para a gente nas escrituras sagradas e na congregação, isso é muito forte. Que em primeiro lugar as coisas de Deus. Então, para mim, a coisa mais importante da minha vida era o meu ministério, era a igreja. Porque a igreja, se você perder o seu cargo, perder o ministério, perder a liberdade, é como se você tivesse perdido a salvação. Você perdeu a salvação, não tem mais jeito. Porque parece que Jesus Cristo é a igreja, a congregação é Jesus Cristo. Então parece que pegaram a congregação cristã no Brasil e Jesus Cristo e embutiram um no outro. Como quem pega um copo de leite e coloca café dentro, fica misturado. Então não pode separar mais, um é o outro. É como quem fosse a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vivem em comunhão completa ali, como quem fosse um só. Então, para a gente que está na congregação, a congregação parece que pegaram Jesus e criaram nele a congregação. Então não tem como você ter salvação se você não estiver na congregação. E se você for do ministério, não tem como você ter salvação se você perder o ministério. Então, para mim era assim. Se para alguns é diferente, desconsidere a minha fala, não serve para você, mas para mim era assim. Então eu perdi o ministério porque vazou uma foto minha e isso gerou todo aquele movimento. E aí o irmão veio para anunciar que eu ia ficar, que no caso eu era músico antes, eu ia ficar tocando, tendo liberdade para orar, para pedir hino, para todas as liberdades. Só que por causa dessa foto eu iria perder o ministério de ancião. E por quê? Porque foi julgado da minha forma de pensar com um tipo de maldade. Porque isso era coisa que já tinha ocorrido e com outras pessoas, até mesmo do ministério, e não tinha tido tanto impacto, né? Foi feita uma reunião e se retratou e pronto, ficou normal e a pessoa não perdeu o seu ministério, ficou com o seu ministério. Mas e como a pessoa que estava tratando o assunto, ele tinha mesmo o desejo, ele queria me tirar por causa de algumas coisas anteriormente que não batia a minha ideia com a dele, alguma coisa ele não gostava de mim. Então o que acontece? E a partir daí, para mim, a minha vida se acabou, porque a coisa mais importante que eu tinha era o ministério. Então eu perdendo o ministério, tinha perdido o sentido de viver. Porque no meio da irmandade, se você perde a liberdade, a irmandade ela fica pensando, então o irmão não tem mais liberdade porque ele pecou, ele adulterou, ele fornicou, ele fez alguma coisa. Então as pessoas já não perde a comunhão, já se numa visita assim não oferece mais nada para ele. Então na igreja ele não pode pedir hino, então ele fica ali
como um vivo morto. E principalmente quem perde o ministério. Mesmo que você ficar com as liberdades, mas você perder o ministério, então o seu valor, todo o seu valor está no seu cargo. Se você perder o seu cargo, o seu ministério, você 98% do que você é, você perdeu. Então todo mundo te julga, todo mundo fica pensando que foi o que o irmão fez, acho que ele deve ter pecado. E aí vem um monte de imaginação, e essas imaginações elas se transformam em verbo, em palavra. E então começam a falar um com os outros. E aí, sem eles ter certeza, mas começa indagando, será que não foi isso? Será que foi aquilo? Será que ele fez isso? E aquilo se transforma em verbo, e verbo palavra, e com pouco se começa a se sair ali do âmbito ali, e começa a espalhar para um e para outro, e aquilo já começa a se transformar uma verdade. Então cria um monte de história sobre você. E aí pronto, aí você vai pra lama. E na época eu adoeci, tive hospitalizado durante 3 vezes, tive que ir para o hospital, doente, mal, não era doença, era mal, sei lá, eu, fraco, perdi o sentido de viver, para mim se acabou tudo, eu lascou, agora era como quem Jesus Cristo juntamente com Deus tivesse feito uma reunião e tivesse chegado para mim e dito, agora você perdeu a coisa mais importante que eu te dei, agora você não serve para mais nada. Você vai ficar aí no meio do povo, mas só que a expectativa sua é esperar a morte, você vai sofrer até morrer, e quando a morte vier, o diabo vai te pegar e você vai ser lançado num lago de fogo, e ali você vai arder para sempre. Então você entra num desespero, não, então se acabou tudo para mim. E o que aconteceu? Tive hospitalizado 3 vezes, dentro de 10 dias perdi 11 quilos, eu me acabei. Porque para mim a coisa mais importante era aquilo. Então quando eu fui observar como foi tratado o assunto, como o caso foi levado, então eu me revoltei com as pessoas, principalmente não com a Irmandade, mas com o ministério, de ver tanta sacanagem, falsidade, pessoa perseguindo, destruindo os outros. E o problema mais sério também foi que todo mundo fica calado, ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Então eu fiquei revoltado com o sistema que é instalado na mente das pessoas, principalmente do ministério. É um sistema omissor, que ninguém tem autoridade. A única autoridade é o que preside, é o mais velho. Dele vem todas as determinações. É ele que diz quem vive e quem morre, quem é exaltado e quem é humilhado. Ali é ele e acabou-se. Quando tem numa regional, ali de 20, 30, 15 anciãos, tem um que é o mais velho, tem o segundo e no máximo o terceiro. Só que esses daí eles optam, aí vem o segundo, aí eles se fecham um com o outro ali, então é a mesma coisa. Então não tem jeito, se algum não tiver em comunhão contigo, se você tiver qualquer erro, qualquer vacilo, eles vêm para cima de ti, aí a partir dali eles fazem o que quer contigo, porque o poder está nas suas mãos. Então o cargo, o ministério para mim era mais importante do que a minha própria família, porque era mais importante que a esposa, do que filho, do que mãe, do que pai, era a coisa mais importante da minha vida, porque a minha vida toda era dedicada àquilo dali, a minha vida girava em torno do ministério, então era a coisa mais importante. Então, como eu perdi o ministério, eu perdi a vida, para mim não tinha mais sentido viver.
E aí, como eu estava falando, aí eu me revoltei e descrevi da palavra que é pregada na congregação, que diz que Deus está me mostrando isso daqui e Deus manda eu te dizer, irmão, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo na tua vida. E como eu via muita mentira e falsidade nos próprios irmãos que estão à frente, que era para ser usado por Deus, e que as palavras fossem verdadeiras, que fosse guiada por o Espírito Santo, e quando foi julgada a minha situação e que eu vi injustiça e imparcialidade no caso, então eu conjuguei isso com o que era apresentado nos púlpitos, que esses homens eram homens de Deus e que tudo que eles faziam era por Deus. Mas antes eu já tinha visto muita falsidade então você vai tirando, não, e fulano de tal, com esse tipo de falsidade que ele praticou, então não é tudo que ele fala que é de Deus, não. Né? Então precisava essa pessoa ser muito tomada por Deus para você achar, talvez seja Deus, mas como ele se conduz, a maneira que ele resolve as coisas, com mentira, com falsidade, então ficava aquela coisa a desejar. Mas a partir de então, eu me revoltei. E essas palavras, Deus que manda eu te dizer que vai acontecer isso, aquilo, outro, então eu desacreditei, porque eu convivi com o material que é usado para ir lá em nome de Deus, dizendo que foi Deus que mandou, e a falsidade e a mentira, que eu tenho muita raiva, eu não gosto de falsidade e de mentira. Então me revoltei, não com a Irmandade, eu amo a Irmandade, só que a Irmandade foi viciada. A qualquer coisa que o ministério disser, isso daqui virou pedra, era madeira, mas agora virou pedra. Então toda a Irmandade vai acreditar que aquilo dali de fato era madeira e virou uma pedra agora. Não tem mais serventia para a obra, ela virou pedra e ali acabou. A Irmandade ela foi viciada nisso daí. A Irmandade ela não sabe. Você convive com os irmãos, bora supor aí durante 40 anos, 50 anos. Se acontecer alguma fatalidade contigo, concernente à doutrina da igreja, o que é que acontece? Aqueles 40 anos que tu viveu na igreja e tinha muito amizade, de ajuntamento, de comunhão, de visita, uma vida toda visitando, andando, aquela coisa toda, e orando junto e comendo junto, e tudo era junto ali. A gente disse, é uma amizade para sempre. Eu não falo com todos. Tem alguns entre 100, escapa 3, 4, que eles são mais diferentes. Então o que acontece? Então, se acontecer alguma fatalidade contigo, aqueles 40 anos que tu teve, as pessoas jogam tudo no mato. Ali parece que tu virou um satanás, um demônio. Então ninguém confia mais em ti. Então no caso você perdeu a liberdade da igreja, você perdeu o caráter, você perdeu a vergonha, você perdeu a confiança, você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Para a igreja e para alguns irmãos você é simplesmente um que não deu certo, um que não foi chamado, um que viveu esse tempo todinho, mas era só de fachada, era só de aparência, mas não tinha de fato uma convenção. Era um joio que estava no meio do trigo e agora Deus tirou. Mesmo que demora, mas no tempo certo o joio não fica, Deus tira. Então eu me revoltei com o sistema que é instalado dentro da igreja. E é um sistema que Paulo já falava quando ele, próximo de morrer, ele deixou escrito. Fez uma reunião com os anciãos e quando eles chegaram
ali se reuniram, Paulo falou para ele: irmãos, eu bem sei que de fato, provavelmente, nós não vamos se encontrar, mas eu quero deixar bem claro que durante toda a minha vida eu me importei bem e que fiz tudo para o bem e para deixar exemplo para vocês. Mas quero deixar bem claro que depois da minha partida se levantarão homens sem amor e que dentre vocês mesmos surgirão falsos irmãos e que eles vão trabalhar e chamar a atenção do povo para si. Então ele vai fazer negócio, então ele vai ser uma pessoa esperto que vai negociar a igreja ou pessoa para que atraia essa pessoa do seu lado. Então, na igreja tem muito esse tipo de pessoas que ele, por causa do cargo, da posição, ele negocia. Ele age na injustiça para tirar o seu desafeto. Ele mente. Ele faz qualquer coisa para se manter no poder, porque para ele é a coisa mais importante. Então, foi colocado dentro do sistema esse tipo de trabalho sujo. Não é todos os irmãos. Tem muitos irmãos sinceros. Eu conheço uns muito sinceros, que eles olham para o lado da pessoa. Mas a maior parte são vendidos. Eles fazem negócio. Eles são homens interesseiros. Eles não são verdadeiros. Então, o que acontece? Aí eu me revoltei com esse sistema. E hoje sou um combatente contra falsos irmãos que se diz irmãos. E não vou dizer que não tem ótimas pessoas, tem pessoas maravilhosas no ministério, homens de Deus, e que eles não se corromperam. Eles são aquele Zacarias, que em meio aos sacerdotes, corrupto e mentiroso, ele era um homem de Deus. Ele era um homem que esperava nas promessas de Deus. E tem muitos na congregação que são homens de Deus, eles não se vendem, eles se mantêm ali como homens e mulheres de Deus, como homens de Deus. E no meio da irmandade também, do mesmo jeito. A maior parte são ótimas pessoas, só que são mal ensinados. Eles são implantados como que fosse um chip na sua mente, que só a congregação é a verdadeira e que além disso, além dela, não tem salvação. Então eu vou ler aqui um texto da Escritura. Eu falei isso que me aconteceu, para me ler aqui sobre os primeiros apóstolos. Em Marcos capítulo 1, verso 14 ao 20. São 6 versículos. Eu vou ler aqui rapidinho. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homem. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo os chamou,
E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com o jornaleiro, foram após ele. Então, depois que João foi preso, Jesus viu a necessidade de iniciar o seu ministério. E ele, percorrendo ali na beira do mar, ele viu essas pessoas. E antes disso, ele andava pregando e avisando que o reino dos céus estava próximo, ou tinha chegado, e que eles deveriam se arrepender. E ele foi ali, na beira do lago, chamado Mar da Galileia, e encontrou esses discípulos, essas pessoas, e eles foi chamando um por um, e essas pessoas deixaram seus barcos, seus familiares, sua vida, e seguiram a missão de anunciar o reino dos céus. E hoje, nós fomos chamados, foi anunciado primeiro o arrependimento, e nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo. E ouvindo as suas palavras converteu o nosso coração, converteu a nossa alma. E nós passamos a ser os seus seguidores. E sendo seguidores de Jesus Cristo, nós devemos observar que os discípulos, a partir de então, eles dedicaram a sua vida naquele trabalho, em buscar aprender com o seu mestre. E o seu mestre os ensinava com amor, para que eles crescessem em conhecimento e que se tornassem pessoas sábias, e que viesse ter ele como exemplo, e após a sua morte desse continuidade. Então você que foi chamado, foi separado, e que ouviu o Evangelho, e que anda na caminhada em busca da perfeição, e que de alguma forma você tropeçou, caiu. Se lembra de Pedro? Pedro era muito entusiasmado, e ele falou para o Senhor naquela noite. O Senhor falou que alguém ali ia trair. E ele falou: Senhor, todos podem te trair, mas eu não. Eu, se possível, eu dou a minha vida, eu morro, mas não te deixarei. E o Senhor lançou ali uma profecia e disse que naquela mesma noite o galo não cantaria enquanto ele não tivesse negado 3 vezes. E aconteceu. Aquilo na vida de Pedro foi um impacto tão grande que ele perdeu também toda a sua esperança. Pedro ficou acabado. A vida de Pedro, se Deus não tivesse um plano na vida dele, tinha acontecido como aconteceu com Judas. Tinha acabado Pedro. Pedro ficou tão desanimado que ele ficou recluso. Ele ficou sem comunhão, porque na cabeça dele passava muita coisa. Eu neguei o Senhor no momento mais importante e ele foi morto. Agora, de certo, ele não me quer mais, não se agradou de mim. Eu não era a pessoa certa para seguir. Eu fui covarde. Então, Pedro, um dia ele disse: eu vou pescar. Para juntar o contexto da história, e ele estava pescando e de repente o Senhor aparece na praia, e naquele dia o Senhor teve encontro com Pedro,
E hoje você pode estar aí, alguém te jogou fora por causa da sua culpa, por causa do seu pecado. As pessoas perdeu a comunhão contigo, vira as costas para você. Mas você fique sabendo que você foi um chamado por Deus, por o nosso Salvador Jesus Cristo, e que Ele mandou e manda para nós continuar o trabalho, não desanimar, avança para frente. Nessa caminhada tem muitas pessoas que nos julgam, nos condenam, porque isso, porque aquilo, mas o importante na nossa vida é não desistir da caminhada, é investir na caminhada. E você mesmo sabe o que está dentro de você. Até você mesmo pode dizer, não, mas eu não tenho nada, estou vazio. Pedro também se encontrou vazio, sem nada. Mas Jesus Cristo conhecia a alma dele, conhecia o Pedro que era uma pessoa espontânea, mas explosivo, e que às vezes falava palavra fora do contexto, mas que Deus conhecia a sua alma. Deus conhece a nossa alma, Deus conhece você. Então avance, mesmo que alguém disse para, vê lá aquele cego. Não, ele não vai te ouvir. E ele não deu ouvido, ele gritava mais alto, até que Jesus ouviu e mandou chamar e libertou ele daquela cegueira. Aquela mulher também, que estava com a sua filha endemoniada, correu atrás de Jesus. Jesus disse que não ia socorrer, ela continuou correndo, até que Jesus parou. O discípulo disse para despedir ela, e ela chegou e lançou ali as suas palavras. Eu sei, Senhor, que até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela foi achada pelo Senhor, e o Senhor supriu a sua necessidade. Então não desanime, avança, vai para frente. Mesmo que o diabo fale ao seu ouvido que você não tem mais jeito, que você não, ele saiba, ele é um mentiroso. O Senhor falou, ele é mentiroso desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, mas você está firmado na verdade. Não recue, não dê lugar ao diabo, avance, porque Deus jamais ele vai te desamparar.